Bem, pessoal, chegamos ao quinto e último bloco, aula final desse nosso bate-papo. Tem uma questão muito bacana agora para a gente treinar e eu tenho certeza que vocês vão aprender muito com a resolução dessa questão. Torçam para cair na prova, porque a gente treinando aqui antes da prova ajuda demais, né? Fazer a questão que vai cair na prova no treinamento, poxa, que bênção, né? Vamos lá, joga na tela, questão 2. O Estado Beta instituiu em maio de 2018, mediante a Lei Ordinária Estadual número 5.000, imposto residual. O Estado Beta, em maio de 2018, e mediante a Lei Ordinária Estadual número 5.000, imposto residual a ser cobrado sobre a comercialização de combustíveis, determinando que a receita arrecadada ficaria vinculada para o custeio do serviço de iluminação pública das cidades. Bota no plural, corrige isso aqui. Das cidades. Das cidades. Definiu como sujeitos passivos as pessoas jurídicas fornecedoras de combustíveis. A lei determinou a incidência do imposto sobre todas as operações de comercialização de combustíveis celebradas desde o dia 1º de janeiro de 2018, com recolhimento obrigatório até antes de 30 de dezembro de 2018, sob pena de aplicação de multa de mora com percentual de 350% sobre o valor do tributo. Diante desse caso, e conforme as normas da Constituição, indaga-se. Bom, vamos fazer o combinado. Vamos reler o enunciado da questão antes de começarmos a enfrentar as perguntas. Relendo o enunciado da questão. Vamos lá, vou recomeçar o enunciado. Pronto, agora abriu de novo na tela para mim. O Estado Beta instituiu, em maio de 2018, e mediante a Lei Ordinária Estadual número 5.000, imposto residual a ser cobrado sobre a comercialização de combustíveis, determinando que a receita arrecadada ficaria vinculada para o custeio do serviço de iluminação pública das cidades. Definiu como sujeitos passivos as pessoas jurídicas fornecedoras de combustíveis, as pessoas jurídicas fornecedoras de combustíveis. A lei determinou a incidência do imposto sobre todas as operações de comercialização de combustíveis celebradas desde o dia 1º de janeiro do próprio ano de 2018, com recolhimento obrigatório até antes de 30 de dezembro de 2018, sob pena de aplicação de multa de mora com percentual de 350% sobre o valor do tributo. Diante desse caso, e conforme as normas da nossa Constituição, indaga-se. A. Poderia o Estado instituir o imposto em apreço? Existe algumas inconstitucionalidades no episódio narrado? Poderia o Estado instituir o imposto em apreço? Existem, deixa eu concordar no plural aqui. Existem algumas inconstitucionalidades no episódio narrado? Letra B. A nossa Constituição autoriza a instituição de tributos para custeio dos serviços públicos de iluminação? Discorra objetivamente sobre o tema, apresentando os fundamentos jurídicos do direito objetivo, né, da lei, da Constituição, direito objetivo, os artigos que fundamentam essa resposta. Então, vamos lá. Me jogue sozinho agora na tela, traga a imagem toda para mim. Não é? Gente, o que é que está sendo narrado aqui? Qual é a historinha aqui que está sendo narrada? Um Estado membro, um dos 26 Estados-membros do Brasil, Bahia, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Acre, Mato Grosso, Paraíba, São Paulo, um Estado, que aqui na prova é o Estado Beta, instituiu em maio de 2018, por lei ordinária estadual, um imposto residual. Esse imposto foi criado pela lei estadual, por uma lei ordinária estadual, para incidir sobre que hipótese de incidência, qual o fato típico para gerar relação tributária?
Comercialização de combustíveis. A gente já falou sobre isso na aula de hoje. Comercialização de combustível. Um imposto novo, imposto residual, caralho. Tu prestou atenção no começo da aula? Porra! E almejando que a receita arrecadada com esse imposto ficaria vinculada, imposto com receita vinculada, a lei vinculando a receita do imposto. Isso aí, imposto ou contribuição especial para ter receita vinculada? Para o serviço de iluminação pública das cidades, que nem é de competência estadual, é de competência municipal. Indo além, a lei determinou a incidência do imposto sobre todas as operações de comercialização de combustíveis celebradas desde 1º de janeiro de 2018. Ou seja, uma lei em maio de 2018 está mandando tributar venda de combustível, inclusive as anteriores à existência do tributo. É como se em maio de certo ano se criasse um tributo residual, mandando tributar fatos geradores anteriores, fatos, ocorrências, fatos consumados anteriores à lei, cara, anteriores ao tributo. A lei retroagindo para fatos pretéritos e já se aplicando no próprio ano, ao invés de somente no exercício financeiro seguinte. Os princípios aqui da irretroatividade das leis tributárias, da anterioridade da lei tributária, foram esmigalhados. E determinou que se recolhesse até 31 de dezembro, meio até o final do ano, tem que pagar o imposto. E quem não pagar, multa de 350%, uma multa flagrantemente confiscatória, destrutiva da atividade econômica, do empreendimento desses fornecedores. O cara que não paga esse imposto toma uma multa de 350% do valor do tributo. Confiscatório, insuportável, vai gerar danos ali insuportáveis para a manutenção daquela atividade. Vai quebrar o negócio do cara, uma cobrança estratosfericamente desproporcional. Então, a gente tem aqui uma série de inconstitucionalidades. Essa é a história. Um Estado, por lei ordinária estadual, criou um imposto residual, que tem como fato gerador a circulação de combustível, é mais um imposto para incidir sobre a circulação de combustível. Não é II, não é IE, não é ICMS, é um imposto criado para incidir sobre combustível. É o Estado criando mais um imposto, além do já previsto na Constituição, é o Estado criando um imposto residual, por lei ordinária, tendo como fato gerador um fato gerador que já é tributado com ICMS, que é a circulação de combustível, mandou aplicar no próprio ano, mandou aplicar para fatos que ocorreram antes da existência do tributo, não respeitou a proibição de retroação, de retroatividade, a irretroatividade das leis tributárias, mandou cobrar no próprio ano, não respeitou o princípio da anterioridade, que só permitiria que esse tributo incidisse no ano seguinte, caso ele fosse constitucional, que nem é constitucional. Ainda previu a multa de 350% flagrantemente confiscatória, violando o princípio da proibição de confisco. Existem várias inconstitucionalidades. Bom, agora vamos para as perguntas. Letra A. Poderia o Estado instituir o imposto em apreço? Existem algumas inconstitucionalidades, eu vou plural porque tem várias. No episódio narrado, agora que você está aprendendo, o que é que você vai responder? O Estado pode ou não pode? Ponto. Se não, por quê? Tem inconstitucionalidade? Não, não tem. Ok. Tem. Quais são? Qual o fundamento? Acabou. Isso é o que você vai responder. Vamos matar a letra A? Joga na tela agora o exercício. Letra A. Poderia o Estado instituir o imposto em apreço? É a primeira pergunta da letra A. Existem algumas inconstitucionalidades no episódio narrado? É a segunda pergunta da letra A. Vamos responder. Eu vou começar a digitar. Me jogue pequenininho na tela. Pode botar lá no alto. Aí, ótimo. Perfeito. Mandou bem pra caramba. Pessoal aqui da equipe do nosso setor de técnica audiovisual, que aqui no portal a gente chama de TAV. O pessoal do TAV aqui é sinistro, só tem black belt, só os faixa preta. Olha o que os caras fizeram. Me botaram espremidinho aqui no cantinho, mas tá bom, tô aqui apertadinho, mas no meio de tributário tudo é apaixonante. Quem não gosta, né, irmão, de ficar apertadinho no ambiente, né, que é caloroso. Tributário é fogo, é paixão, é intensidade, meu irmão, é glamour, é riqueza. Tributário é a cara da riqueza, amigo, né? Então, como não gostar disso aqui, meu irmão, fogo chega, vai comendo a gente por dentro, coisa mais linda. Fiquei espremidinho aqui, mas tô voraz, viu? Vamos embora. Letra A, resposta sendo ditada. Copia aí. O Estado não poderia instituir o imposto. O Estado não poderia instituir o imposto. Ponto. Trata-se de imposto residual. Trata-se de imposto residual. E somente a União
tem competência para tal fim. E somente a União tem competência para tal fim. Trata-se de imposto residual e somente a União tem competência para tal fim. Parênteses. Artigo 154, inciso 1 da Constituição. Parênteses. Artigo 154, inciso 1 da Constituição. Fecha parênteses, ponto. Vamos continuar na letra A, porque a letra A avança. Além de perguntar se o Estado poderia ou não instituir, você já respondeu que não poderia, já deu fundamento e já indicou o artigo da Constituição. Há uma segunda pergunta na letra A. Existem algumas inconstitucionalidades? Continue. Existem diversas inconstitucionalidades no episódio narrado. Existem diversas inconstitucionalidades no episódio narrado. A saber, dois pontos. A saber, dois pontos. Violou-se a norma do artigo 155, parágrafo 3º. Violou-se a norma do artigo 155, parágrafo 3º da Constituição, que determina que somente II, IE e ICMS podem incidir sobre circulação de combustíveis. Somente II, IE e ICMS podem incidir sobre circulação de combustíveis, excluindo-se a incidência de outros impostos. Excluindo-se a incidência de outros impostos. Ponto e vírgula. Violou-se a regra do artigo 154, inciso 1. Violou-se a regra do artigo 154, inciso 1. Que determina que impostos residuais têm que ter fato gerador, diferente dos impostos já previstos na Carta. Parênteses. A circulação de combustíveis se enquadra na hipótese de incidência do ICMS. A circulação de combustíveis se enquadra na hipótese de incidência do ICMS. A circulação de combustíveis se enquadra na hipótese de incidência do ICMS. Fecha parênteses. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Houve violação aos princípios tributários da irretroatividade. Houve violação aos princípios tributários da irretroatividade. Parênteses. Artigo 150, inciso 3, alínea A. Artigo 150, inciso 3, alínea A. Artigo 150, inciso 3, alínea A. Feche parênteses. Vírgula. Da anterioridade. Parênteses. Artigo 150, inciso 3. Artigo 150, inciso 3. Alíneas B e C. Artigo 150, inciso 3, alíneas B e C. Feche parênteses.
bem como da proibição de confisco, bem como da proibição de confisco. Parênteses, bem como da proibição de confisco, parênteses, artigo 150, inciso 4 da Constituição. Artigo 150, inciso 4 da Constituição. Artigo 150, inciso 4 da Constituição. Fecha parênteses. Vírgula. Já que o tributo foi cobrado no próprio ano, vírgula, foi cobrado em relação a fatos geradores, vírgula, já que o tributo foi cobrado no próprio ano, vírgula, foi cobrado em relação a fatos geradores, anteriores à vigência da lei, foi cobrado em relação a fatos geradores anteriores à vigência da lei, e a multa foi fixada de maneira desproporcional. E a multa foi fixada de maneira desproporcional. E a multa foi fixada de maneira desproporcional, em intensidade flagrantemente confiscatória. Em intensidade flagrantemente confiscatória. Ponto final. Você apontou todas as várias inconstitucionalidades que eu misturei na questão. Violação ao princípio da proibição de confisco, do artigo 150, inciso 4. Violação ao princípio da anterioridade, que só autoriza aplicar o tributo a fatos do ano seguinte. Violação ao princípio da irretroatividade, que proíbe que o tributo alcance fatos que já ocorreram antes da existência da lei. Violação à regrinha do artigo 154, inciso 1, da competência residual, que diz que impostos residuais têm que ter fato gerador diferente dos impostos já existentes, e esse imposto foi criado para incidir sobre um fato gerador que já é alcançado pelo ICMS, a circulação de combustíveis. Violação à regrinha do 155, parágrafo 3º, que diz que sobre circulação de combustíveis, de minerais, de energia elétrica, né, de bens derivados de petróleo e de serviços de comunicação, de telecomunicação, os únicos impostos que podem incidir são IE e ICMS. Então você apontou todas as inconstitucionalidades que apareceram na questão. A questão está cheia de atentados à Constituição na conduta praticada pelo Estado beta. Ok? Bom, bota mais uma que ficou faltando. Bota mais uma, que é o fato de ter sido uma lei ordinária. Bota mais uma. Ponto. Por fim, ainda na letra A, eu esqueci de botar a questão da lei complementar. Por fim, somente por lei complementar, se pode instituir imposto residual. Por fim, somente por lei complementar se pode instituir imposto residual. E jamais por lei ordinária. Agora sim ficou perfeito. Por fim, somente por lei complementar se pode instituir imposto residual, e jamais por lei ordinária. Maravilha? Maravilha. Vamos agora para a letra B, para a gente encerrar essa aula, ó, top, altíssimo nível. Se você está fazendo o treinamento todo, com calma, está praticando comigo, você vai ver que hoje é o primeiro treinamento. Lá no último você vai estar muito melhor, né, nessa habilidade de interpretar a questão, entender a história, depois entender o que foi perguntado e responder exatamente o que foi perguntado. E pode confiar numa coisa, tá? Que é uma verdade que eu quero te colocar. O treinamento que eu faço aqui é no nível muito acima da prova. Na prova não vem várias inconstitucionalidades, vem às vezes duas, um ou dois vícios. Eu boto 4, 5, 3, 6 para treinar vocês bastante. O treinamento comigo, em regra, vem no nível muito acima do nível da prova. Isso é bom, isso não é ruim não, agradeça. Treinamento top. Tamo junto? Vamos embora. Pergunta da letra B. A nossa Constituição autoriza instituição de tributos para custeio dos serviços de iluminação? Autoriza. Discorra objetivamente sobre o tema.
Discorra objetivamente. Quando o examinador se preocupa em dizer discorra objetivamente, ele já está implorando, meu filho, não venha, pelo amor de Deus, fazer aquele artigo científico aqui não. Não precisa. Seja objetivo. E apresente os fundamentos jurídicos de direito objetivo. O que é que está na Constituição? Qual é o artigo? O que é que você vai responder? Que sim, não estou ditando ainda não. Vou ditar daqui a um minuto. Você vai responder que sim, que a nossa Constituição autoriza que os municípios e o Distrito Federal instituam uma contribuição para custear o serviço de iluminação. Essa contribuição deve incidir sobre o consumo de energia elétrica e pode ser cobrada pelas concessionárias que prestam o serviço de energia elétrica, se houver delegação da capacidade tributária pelo município ou pelo Distrito Federal. O fundamento do direito objetivo, o fundamento do artigo, de lei da Constituição, o fundamento jurídico de direito objetivo é o artigo 149, dígito A da Constituição. É o artigo 149, dígito A da Constituição. Ok? Então vamos lá, vamos responder a letra B. A pergunta: a nossa Constituição autoriza a instituição de tributos para custeio de serviços públicos de iluminação? Resposta: sim. A Constituição autoriza no artigo 149, dígito A. Sim, a Constituição autoriza no artigo 149, dígito A. Ponto. Trata-se da contribuição especial, de competência dos municípios e do Distrito Federal, destinada ao custeio do serviço de iluminação pública, Trata-se da contribuição especial de competência dos municípios e do Distrito Federal, destinada ao custeio do serviço de iluminação pública. Ponto. A CIP, sigla CIP maiúsculo, CIP, CIP, contribuição de iluminação pública, a CIP incide sobre consumo de energia elétrica e os municípios /DF, Distrito Federal, e os municípios /DF podem delegar às concessionárias de serviço público a capacidade tributária de fiscalização e cobrança do referido tributo. Podem delegar às concessionárias de serviço público a capacidade tributária de fiscalização e cobrança do referido tributo. Ponto final. É isso que está no artigo 149, dígito A da Constituição. Esses são os fundamentos jurídicos desse tributo previstos no direito objetivo, é o que está na lei, na Constituição. Ok? Respondemos, meus amados. Joga essa imagem para mim. Gente, em 5 blocos de aula, aproximadamente 2h30 de aula, nós conseguimos resolver a primeira parte desse treinamento, que foi a que nos remeteu à identificação de 3 diferentes ações tributárias, a identificação da pressa processual para o ajuizamento de 3 diferentes ações. E na segunda parte nós resolvemos 2 casos concretos, 2 questões discursivas, cada uma interpretando a historinha e respondendo as 2 perguntas A e B de cada uma. Na primeira parte da aula, a gente analisou 3 casos concretos apresentados em que se provocava o advogado ou a advogada para adotar a medida processual adequada para resolver aquele problema. Nos 3 casos de hoje eu trabalhei com petições iniciais. Não trabalhei com contestação, não trabalhei com recurso. Trabalhei com petição inicial. Trabalhei com ações de iniciativa do contribuinte. Ação anulatória, ação de restituição de indébito, conhecida como ação repetitória indevidamente, mas assim conhecida, e ação consignatória. Bom, nas questões discursivas, trabalhei com vocês
com casos fantásticos envolvendo taxas, tributos residuais, contribuição da iluminação pública, princípios tributários, reserva de lei complementar, né? Nas questões que a gente analisou sobre as peças, falamos um pouquinho sobre imunidades tributárias. Acho que valeu o treinamento, né? Deu para aprender bastante. Quais são as duas grandes lições que você deve tirar? As três grandes lições que você deve tirar desse primeiro treinamento de hoje. Primeira lição quanto às peças. O examinador, na construção da historinha que vem no enunciado da questão da peça, ele divide esse enunciado em duas partes. Primeiro ele conta o problema e depois ele indica qual é a solução que ele quer. Nas linhas finais ele costuma apontar o que é que ele está pedindo. É ali que você vai perceber qual é a peça que ele está pedindo para você fazer. Ajuíze a ação para pleitear a restituição do pagamento indevido. Ajuíze a ação para impugnar judicialmente aquela notificação, aquele lançamento do ISS. Ajuíze a ação para que o cliente consiga pagar o que é devido e invalidar outra cobrança no mesmo feito processual. Então você tirou uma primeira lição hoje aqui. No enunciado da questão da peça, ele conta uma historinha e abaixo ele diz o que é que você tem que fazer, o que é que você vai pedir no judiciário. E cada ação é para pedir uma coisa diferente. Ali, nas últimas linhas, ele sempre indica qual é a peça que você vai fazer. Bom, a segunda lição que você aprendeu hoje é que nas questões discursivas, você deve responder o que foi perguntado. Para você não se confundir, para você não ter dúvida, não cometer o equívoco que muita gente comete de responder uma coisa que é até correta o que ele escreve, mas não é o que foi perguntado. Aí o cara zera, tendo escrito uma verdade, mas não é o que foi perguntado. Você teve como segunda lição hoje aqui um aprendizado valioso. Você tem que responder o que foi perguntado. E para tal, você precisa, antes de começar a ler as perguntas, ler o enunciado 2, 3 vezes até você entender exatamente o que está ali. Porque às vezes vem uma pergunta ali embaixo que não tem nada a ver com o enunciado da questão. Você responde a pergunta de uma maneira que não tem nada a ver com o enunciado da questão. Então essa é a segunda lição. Leia bastante o enunciado para entender o que aconteceu, e aí quando vier a pergunta em cima do enunciado, aí você responde exatamente e apenas responde o que foi perguntado. E a terceira lição grandiosa de hoje, em todas as respostas que você der, tanto nas discursivas, como vale o mesmo que eu vou falar agora para o mérito da questão da peça, a questão de direito material. Sempre cite o artigo da Constituição, se for do CTN, o artigo do CTN, se for de alguma lei, a lei complementar 116 para o ISS, cite os artigos referentes àquele assunto de direito tributário, de direito material. A banca sempre pontua na resposta a citação do artigo que fundamenta o que está respondendo. Isso não é ruim, isso é ótimo, porque você tem os artigos na mão, você tem a Constituição, você tem o CTN, e são pouquíssimas leis tributárias que caem na prova, gente. Até hoje, não caíram nem 10 leis na história do exame de ordem tributário. Em regra, é Constituição e CTN. Aí, às vezes, cai lá a lei da contribuição de melhoria, aí cai a lei do imposto de renda, cai a lei do ISS, a lei do ICMS. É raro. A lei de execuções fiscais, a lei do mandado de segurança. Até hoje, se eu não estiver equivocado, não se chegou ao número de 10 leis diferentes aparecendo nos espelhos das provas, desde a primeira prova da FGV. São poucas leis. Então, quando a banca lhe pergunta algo, em regra, um princípio, uma imunidade, está na Constituição. Uma taxa, uma contribuição de melhoria, está na Constituição, está no CTN, está numa lei específica, como para as contribuições de melhoria a gente tem. A lei de contribuições de melhoria, eu explico ela nas aulas. O Decreto-Lei 195 de 67, uma lei de um determinado imposto. Então, a terceira lição que você aprendeu hoje aqui, você viu isso nas respostas que eu ditei, e quando acabar a aula, que você for reler o que você copiou, você vai ver que em todas as respostas eu fui ditando os artigos. A banca vai sempre dar uma parte da pontuação, às vezes é um 0,10, um 0,15, um 0,20, para a citação do artigo. Se você responder perfeitamente o que foi perguntado e não der o artigo, você não fecha a pontuação, mesmo com a resposta certa. É porque a banca prestigia no seu sistema de correção, é o método da FGV, e é um direito que ela tem, se você sabe responder aquilo conforme a lei. A lei ainda é a principal fonte do direito. A banca tem a característica, como muitas outras também, de ser legalista, e isso é lícito. O examinador estipula o critério dele de correção, e eu estou lhe ensinando como é, para você não ser pego de surpresa. Não adianta você responder tudo correto e não citar os artigos.
Você tem que fundamentar a resposta, mostrar por que, que essa é a resposta certa. Não basta dar a resposta certa. Por que, que essa é a resposta certa? Aonde está previsto que essa é a resposta? Quem disse para você que isso é certo? Então não me dê apenas a resposta certa. A resposta é essa por causa desse artigo que tem a norma que garante que é dessa maneira. Indique o fundamento. E tem que indicar. E não adianta chorar, criticar, eu acho esse escroto. Você pode achar o que você quiser, não vai mudar. É assim. Tá certo? Essas foram as 3 grandes lições dessa aula de hoje. Haverão outras. Espero que vocês assistam todas. Eu espero que a gente possa estar aqui sempre, pelo menos uma vez por semana, batendo esse papo ao vivo, para quem pôde me assistir e ainda está me assistindo agora ao vivo, né? Já 9 horas da noite, né? Quase 9 horas da noite. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha valido a pena sacrificar, ou não é sacrificar, tudo bem, é sacrificar, mas investir o tempo de vocês nessa capacitação, nessa prática, nesse treinamento. Eu tenho certeza que se você ficar repetindo isso comigo toda semana, até o dia da prova, isso vai te botar mais melhor, vai alavancar o seu potencial, a sua habilidade de interpretar as questões, responder com objetividade o que está sendo perguntado, encontrar os assuntos que eu estou trabalhando aqui na Constituição. Eu vou trabalhar vários assuntos em cada aula dessa. Vocês viram quantos temas a gente trabalhou hoje aqui? Isso vai te ajudar demais. No mais, meus amados, tanto para quem está ao vivo, como para quem está me vendo em reprise, que Deus siga nos abençoando, que você siga forte aí, que você em momento algum esmoreça nessa luta, porque se você esmorecer, a vida pisa em cima de você e ninguém vai ter pena de você depois. E aqui entre vocês, uma das coisas mais ridículas é a pessoa que fica se fazendo de coitada, que quer que as pessoas tenham pena dela. Essas pessoas que têm síndrome de coitadismo, chega uma hora que nem a própria sombra aguenta, os amigos vão se afastando. Não faça isso. Não seja fraco a esse ponto que chega ao ridículo, de se sentir o coitadinho, o pobrezinho da... Pare, porque se você escolher isso, infelizmente, a escolha é sua, é você que está jogando sua vida fora. E as pessoas que estão aqui te olhando vão dizer, pô, infelizmente essa pessoa não vai para frente porque ela se boicota, ela se sabota. Então pare. Estude. O jogo é duro? É claro que é duro. Se não fosse duro, não era uma porra de uma prova que aprova metade e reprova metade. É claro que é duro, mas é duro para você e para todo mundo. Inclusive para quem passou e para quem vai passar. Ser duro não significa nem de longe ser impossível. Apenas é um dos desafios duros, fortes, difíceis que você tem na vida. E vai ter outros milhões. E entenda que isso é o enredo da vida. Então, o que você tem que fazer, amiga, é botar a guarda e jogar o jogo. Há 2 tipos de pessoas. As que encaram as dificuldades e as que deixam a dificuldade passar por cima. O resultado para uma ou outra escolha é conhecido. Se você encara a dificuldade, você tem chance de ganhar. E se você encarar dando o seu melhor, se dedicando, fazendo a coisa certa e fazendo o caminho que tem alguém aqui para lhe dizer que se você fizer vai dar certo, você vai ter uma chance enorme de vencer a dificuldade e chegar onde você quer, botar a mão no pote de ouro. Agora, se você se acovarda, se você não faz o que tem que ser feito, não se dispõe a renunciar, a se sacrificar, você vai ser aquela pessoa que, quando a gente olha a história da sua vida, é uma pessoa que está sempre tropeçando, ficando pelo caminho, mas não por culpa dos outros, ainda que você tente culpar alguém, por uma culpa exclusivamente sua, de tomar a escolha, de fazer a decisão, de não fazer o que tem que ser feito, com o nível de entrega e comprometimento que tem que ser colocado quando se está diante de um árduo desafio. Então, eu quero te dar uma boa notícia, que é a notícia de te dizer que todo mundo pode, sem exceção, não tem exceção, todos vocês podem passar. E eu falo isso com a experiência de quem está aqui há mais de 50 exames. Eu respiro, transpiro, eu suo isso aqui todos os dias da minha vida, cara. Desde meus 23, 24 anos de idade, eu já tenho mais de 40. Todos podem passar. Eu já vi alunos chegarem nesse treinamento com os mais terríveis tipos de problemas, de transtorno, de dificuldade. Mas quando eu falo dificuldade, é dificuldade mesmo. E o cara se superar aqui, bicho, numa história que você para, bate palma, você se arrepia, chora de emoção e vê a pessoa passar. Todos os tipos de dificuldades que vocês imaginarem. Aí é o que eu digo, sempre comentei. O que vale é o nível de garra que as pessoas têm. É a força de vontade que cada um tem. É isso que leva você a se colocar em movimento em cima desse computador, estudando, virando madrugada, tomando um guaraná em pó, fazendo o que tem que ser feito, batendo meta. E, porra, para vocês que estão aqui agora, são algumas semanas. Eu não estou lhe pedindo um sacrifício para a vida inteira, que tudo bem, ninguém aguenta. Eu estou lhe pedindo por um período de tempo na sua vida para você ter condição de vencer essa porra dessa prova, dar um game over na FGV, acabar com o ciclo do exame de ordem e começar a sua vida na advocacia. Eu tenho certeza que você não quer ser reprovado, não quer vir para mais um ciclo preso a esse universo aqui. Chega, amigo, vamos se libertar disso aqui. Paga a porra do preço que vai dar certo. Confie em você, acredite no seu potencial e não tenha dúvida que existe um Deus maravilhoso. Ainda que você não acredite, eu acredito por mim e por você. Existe um Deus maravilhoso que está aqui abençoando todos nós.
Só o fato de você já ter chegado até aqui é porque você é um vitorioso, pô. Você é uma pessoa de talento, de habilidades, de potenciais, de capacidade diferenciada. Muita gente, a maioria ficou pelo caminho. Você está aqui. Então é porque você tem totais condições. Não deixe que o seu medo, sua insegurança, a sua ansiedade lhe sabotem. Elimine, bata com força neles e diga: filha da puta, sai daqui que meu peito, meu coração, minha mente não são seu endereço. Vaza daqui, coisa ruim. Sai daqui, que eu tenho um Deus vivo, eu sei da minha responsabilidade, eu reconheço minha capacidade, eu tenho amor próprio e autoestima e meus olhos estão transbordando sangue, estou pingando sangue dos olhos, estou rangendo os dentes com força e com vontade, porra, de passar. É isso que vai te colocar em movimento. Essa crença, a crença move o homem. E a sua crença tem que ser positiva. Vai dar certo. Tamo juntos? Amo vocês. Obrigado pela companhia. E para quem está ao vivo, e apenas para quem está ao vivo, eu vou fazer uma postagem agora no meu Instagram para agradecer a vocês. Tá? Meu Instagram é @PedroBarreto, Portal F3. @PedroBarreto, com 2T no Barreto, Portal F3. @Pedro Barreto, Portal F3. Tudo junto. Você vai lá ao meu Instagram e deixa o seu comentário quanto a essa aula de hoje. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima.